Voltamos. Com a valorização da arroba e do bezerro, a produção e estoque de volumoso, eficiente e de baixo custo durante o período chuvoso é estratégia para manter o ganho do peso dos animais e conseguir aí uma lucratividade maior quando o período seco chega. Na entrevista nacional dessa semana, eu e o Tadeu Sampaio, nosso consultor e engenheiro agrônomo, conversamos com o Luiz Caires, que é consultor agropecuário na integração lavoura-pecuária e também na recuperação de pastagens. Ele vai dar algumas dicas para você aí que é pecuarista, né, e que investe nessa aposta da produção aí da lavoura pecuária, e vai falar também sobre a utilização do sorgo gigante boliviano, que hoje é uma estratégia mais barata, de acordo com o Luiz Caires, e também mais produtiva na dieta dos animais. Acompanhe agora. Então, estamos recebendo, gente, Luiz Caires, né, que é técnico agrícola, consultor agropecuário, e é um prazer recebê-lo, Luiz. Seja bem-vindo ao Painel Agro. Ô, Liana, muito obrigado aí. Queria agradecer de coração por estar participando do seu programa. E eu quero suprir o máximo possível das informações que eu tenho aí para que atenda outras pessoas na região de vocês aí, né, que possa ajudar de alguma maneira outros produtores rurais. Hein? Cumprimentar aqui o Tadeu também. Olá, Tadeu. Oi, Liana, tudo bom? Tudo bom, Luiz? Prazer. Tudo bem, Tadeu? Então, gente, vamos lá. Eu queria começar. O Luiz tem muita coisa para falar, né? Como a gente disse, ele tem uma vasta experiência em consultoria pecuária, né? No Brasil, no Paraguai. E eu queria começar que você falasse. A gente recentemente viu uma matéria sua que teve uma grande repercussão. Inclusive, a gente postou no nosso blog lá no meionorte.com, em que você falava das dicas, uma alimentação boa, nutritiva, alta produtividade com um custo mais baixo, principalmente no Nordeste. Esse período agora é um período de seca, né, que a gente vai enfrentando. E aí, como organizar direitinho, Luiz, para ter aí essa fórmula e, então, conseguir atravessar essa fase difícil? Então, eu fui percebendo que ao longo do tempo, atendendo as fazendas que eu trabalho em vários lugares do Brasil e também no Paraguai, que alguns produtos que estavam no mercado, principalmente esse que eu trabalho com ele normalmente, que é o sorgo gigante boliviano, que ele tem uma alta tolerância à seca. E qual que era a grande dificuldade hoje da pecuária nacional? Isso eu não estou falando só do Nordeste, né? A pecuária nacional como um todo. É fazer você produzir bezerros, ou produzir recria, ou até na engorda no período da seca a pasto, que geralmente é o custo mais barato da pecuária, né? Não vamos falar nem em confinamento, vamos falar em eficiência de produção de pecuária a pasto, né? Então, eu fui percebendo que dava para você produzir um volumoso de baixo custo, de valor agregado muito bom, né? Que ele vai trabalhar com animais que normalmente não precisam ganhar carne no período da seca, que é no caso da recria, que é o grande gargalo da pecuária, né? Porque, afinal de contas, o confinamento ele só resolve um problema que a pecuária criou na recria. Mas se você ganhar peso na recria, né? O que pode oferecer isso para o mercado e para o cliente em si, né? Então, a gente entrou com esse sistema de produção do sorgo gigante boliviano, esse volumoso, né? Muita gente me pergunta, mas você só indica ele? Eu indico ele porque é o mais produtivo. E se ele é mais produtivo, automaticamente a tonelada dele é mais barata em relação aos outros que estão no mercado, milho, alguns outros tipos de sorgos, o próprio mombaça, outros tipos de capim e tudo mais, até o capiaçu. Então, ele tem uma boa produção, tem uma boa tolerância à seca e o volumoso dele é de qualidade. Você pode dar exemplos para a gente, por exemplo, de fazendas que agregaram e a forma como você percebeu, até na ponta do lápis mesmo, na economia? Uma fazenda bem interessante, é uma fazenda do Grupo Quagliato, que fica em Goianésia, Goiás, né? É uma região também seca, uma região aí que chove em média 1.200 milímetros por ano. Ela está utilizando, ela saiu de mais ou menos em média 5 arrobas por hectare ano, e hoje está em 40 arrobas por hectare ano, trabalhando com esse volumoso na recria. O que alterou isso dentro da fazenda? Se você fizer uma conta simples, 40 arrobas por hectare ano equivale a quase 80 sacas de soja por hectare, no mesmo local. Só que essa fazenda não planta soja, ela só planta boi, na verdade, né? Planta o capim adubado, faz silagem de sorgo, faz silagem de outros produtos e trata da recria no coxo. Essa área é uma coisa bem interessante. A fazenda daqui a 4 anos ela vai produzir em torno de 100 toneladas, 100 arrobas por hectare ano, utilizando esse tipo de volumoso. Então, isso alterou o sistema, né?
Um exemplo interessante também é o pessoal da Demarc, né, do grupo Demarc, no Vale do Araguaia, tem o pessoal do Grupo Lajeado, né, em Santa Rita do Araguaia, no Goiás, tem, quer ver? Aí na sua região tem um pessoal que usou, lá é de Miguel Leão, o Cincinato Leão, da Lenore Leão, eles Sim, a usaram gente o sorgo conhece. e gostaram muito. Luiz, quando você fala de custo, que valor que você está se referindo a custo, comparando com o milho, comparando com a pastagem em si? Qual que seria o custo? Quando eu falo em custo de produção, eu falo em, mais ou menos, em média, uma silagem de milho hoje, ela está em torno aí de R$ 150 a tonelada, deve ser mais ou menos aí uns 15 centavos, 16 centavos, o De quilo matéria produzido, né? natural. Isso, material verde, material natural. Se você trabalhar com o sorgo gigante boliviano, você vai estar trabalhando de custo aí de 5 a 6 centavos por R$ 60, 50 a R$ 60 por tonelada, porque o custo ele vai em cima do custo total que você tem versus a produtividade. Nós temos regiões aí do Nordeste mesmo que produziu 2 cortes de 70 toneladas cada. Então, se colocando aí dá 140 toneladas por hectare. Num custo aí de mais ou menos, lá no Nordeste mesmo, um lugar muito interessante, foi a fazenda do Grupo Terra Fértil, em Limoeiro do Norte, no Ceará, uma região que chove 900 a 1.000 milímetros por ano, e eles produziram 120 toneladas em 2 cortes. O mais interessante, saiu a R$ 25 a tonelada na média geral, na divisão dos cortes. Então, ele achou muito bom, 2,5 centavos, você pode usar aí numa vacada, por exemplo, de descarte, ou uma vaca cheia mesmo, né? Você vai usar uma vaca que vai entrar no protocolo de IATF, no período da seca, você pode trabalhar aí com mais ou menos 30 quilos por hectare, num custo de R$ 30 até R$ 50 a tonelada, que daria 5 centavos, sai a R$ 1,50 de custo diário, certo? Isso falando um volumoso verde, úmido, contra uma braquiária seca no período da seca, né? Não sei se você está me entendendo. Então, no período da seca, a braquiária vai estar seca. Não vamos entrar em consideração o que ele vai usar de aditivo, o que ele vai usar de, por exemplo, proteinado, núcleos, nada disso. Vamos entrar na discussão entre braquiária, está no período da seca, contra uma silagem de sorgo boliviano que está entrando verde no coxo, assim dizendo, né? Então, você vai trabalhar aí, você pensa bem, R$ 1,50 vezes 30 na diária, dá R$ 45, é mais barato que o aluguel de pasto. E a vaca vai estar ganhando peso. Isso alterou a entrada, algumas fazendas já estão alterando a entrada do protocolo de IATF. Então, a estação de monta está sendo encurtada porque a vaca já tem score corporal para isso. Então, imagina a situação que você pode criar. Você vai produzir bezerros, em média, de 70 a 90 dias mais cedo que o resto da estação do Brasil, quase. Você falou aí da silagem, né? Citou agora há pouco. Tem alguns pontos com a silagem do sorgo que são importantes. O que você considera de dica em relação a que é importante na hora da silagem, de produzir a silagem do sorgo? Acho que uma coisa importante da silagem de sorgo, na verdade, é o seguinte, é o volume e o custo. No fim das contas, tudo vai migrar para essa parte, custo de produção. Porque como nós estávamos discutindo, se você for trabalhar no período da seca, com custo de silagem de milho, que custa 15 centavos, hoje produzido dentro da fazenda, você pensar que vai trabalhar 30 quilos por dia, ou vamos falar abaixo, 20 quilos por dia com uma vaca, custando 15 centavos, você vai estar trabalhando com R$ 3 o custo do volumoso, né? R$ 3 vezes R$ 30 vai dar R$ 90 por mês na silagem de milho. Só que a vaca, naquele período, ela não precisa ganhar peso, ela tem que manter o peso. Então, se você manter ela com score corporal bom, você está mantendo o peso dela num custo mais barato. Se você pensar aí que você vai fazer uma silagem de volumoso, de alta produtividade, como é desse sorgo, desse híbrido, e estiver custando em uma diária de 1,50 vezes 30 dá 45, é metade do valor para ter a vaca com score corporal muito bom. Se for uma área de recria, hoje todo mundo está vendo o valor da recria aí, o valor dos bezerros está num preço muito alto. Então, o que você tem que fazer hoje com ele? Você não precisa engordar um bezerro para colocar ele dentro do confinamento. Você precisa que ele ganhe pelo menos meio quilo por dia. E essa fazenda Terra Santa mesmo é um caso interessante. Eles estão ganhando 640 gramas por dia
tratando de bezerro de 7 arroba, 8 arroba, com 10 quilos de silagem desse volumoso do sorgo gigante boliviano. Eles estão tendo um custo de 36 centavos por dia no coxo. Então, faça uma conta simples, 36 centavos vezes 30 dá R$10,80 para cada bezerro. Eles estão trabalhando com 10 bezerros por hectare. Então, eles estão tendo um ganho aí diário, se você colocar 640 gramas, de 6,4 quilos de carne por dia. E em relação à palatabilidade da silagem do sorgo, ela é bem aceita mesmo pelo animal? A palatabilidade dela é muito boa. Na verdade, o que às vezes pode ocorrer é a digestibilidade. O material pode ser um pouco mais duro em certos momentos, depende um pouco do corte, né? Depende da época que você vai fazer a silagem, o processo que você vai fazer a silagem, o que você vai colocar dentro do silo, né? Então, tamanho de partícula, compactação, se você vai utilizar um inoculante ou não. Então, isso tem que ser levado em consideração. A palatabilidade é excelente. Tenho clientes que até falam que é até melhor que do milho, mas a digestibilidade pode ser que ocorra alguns probleminhas. Então, o que eu peço? Se você vai ter uma categoria de animais, eu quero confinar, confina com silagem de milho. Todos os animais que não estão produzindo carne nem leite, por exemplo, pode ser um caso do leite. A gente tem grandes contas hoje, grandes produtores no Brasil, que estão usando essa silagem para tratar os animais que não produzem leite. Só nisso, diminuiu 30% do custo do litro de leite dentro da fazenda. Diminuiu o custo fixo diário, né? Você estava comparando aí a silagem com a braquiária, no caso o gigante aí boliviano. Mas se eu tiver uma propriedade da qual eu trabalho o pasto em si, né? Da mesma forma, tratando, da mesma forma que eu trataria a minha lavoura do sorgo, né? Então, eu teria um custo mais barato do que produzir essa silagem ou não? Porque aí, no caso, assim, a gente não, no meu ver, né? Isso aí seria, a silagem seria um planejamento forrageiro para naquela época da seca, né? Para me tratar ali meus animais e tudo, mas na época da chuva, eu tenho que manter meus animais lá na pastagem, até porque a gente sabe que é um custo mais em conta, né? Mais barato, né? Então, beleza, Tadeu. eu consigo chegar, consigo trabalhar gado Nelore, no caso a gente está falando de vaca e recria, eu consigo tirar aí com um capim, um mombaça, que você citou. O mombaça, se eu fizer um trabalho nele, uma adubação, uma correção de solo, um sistema intensivo, eu consigo colocar aí 100, 120 arrobas por hectare ano, né? Então, eu acho também que seria um sistema interessante, né? No caso, porque hoje a gente sabe que o produtor em si, o pecuarista, ele não investe tanto na sua área de pasto, né? Eu queria ver como que você aumenta essa lotação sua de 40, vai para 40 arrobas por hectare ano, mas aí você calculou como? Você calculou os animais fechados, só aquela área que foi plantada a lavoura do sorgo, ou você calculou na propriedade inteira? Como que você fez isso aí para não ficar Tá, então vamos lá. Eu vou responder para você primeiro sobre a pastagem. Sobre a pastagem, você pensa bem só uma coisa. Quando chegar no período da seca, você pode adubar a pastagem, mas no período da seca, provavelmente, aquela pastagem vai secar, tá? Ela não vai morrer, mas ela vai diminuir, inclusive, ela vai diminuir a digestibilidade dela e também a palatabilidade. Então, automaticamente, você vai ter que usar mais aditivos, como ureia. Você vai usar outros aditivos para fazer com que aquele volumoso que está com a matéria seca altíssima, ele seja absorvido pelo rumen, seja de vaca, seja de fêmea ou de macho, tá? Sim. Então, o sorgo, quando ele entra nessa situação, a silagem, você vai estar dando um material verde contra um material seco que está no pasto. E outra coisa, a produtividade da braquiária, mesmo que adubada, nós estamos falando aí de mais ou menos umas 15, umas 10, vamos falar 15 toneladas de matéria seca por hectare ano. Esse sorgo, ele produz em média 45 toneladas de material seco, né, de matéria seca por hectare ano. Agora, se a gente comparando o pânico, ele teria uma produtividade, adubação mais ou menos que é equiparada com a do sorgo, né?
na época da chuva. Isso você falou correto. Contra um pânico é fácil. Os pânicos, em geral, ele tem uma alta produtividade no início das águas, né? Então, se você trabalhar com mombaça, por exemplo, ele tem uma alta produtividade no início das águas. Porém, quando você está com os animais dentro da área, tá? Mesmo que seja mombaça, está com os animais dentro da área e você mantém os animais no início das chuvas, normalmente esse pasto, para se recuperar totalmente, ele vai gastar 90 dias, 80 a 90 dias, tá? Para ele se recuperar totalmente. E normalmente, dependendo da região, isso aí já falta chuva. Já está quase saindo do período de chuva, do período chuvoso. Então, algumas regiões sofrem mais com isso aí. O que a gente fez? Então, por exemplo, se você vai colocar uma área de rotacionado de mombaça, exemplo, e quando chega no período da seca, ali, inicial das secas, você já começa a colocar a silagem do sorgo junto com o gado no coxo dentro das áreas de rotacionado. Aí você mantém a sua taxa de lotação num custo mais baixo. E olha só, gente, como vocês viram aí, a entrevista foi muito boa, rendeu bastante e a gente teve que dividir em duas partes. Então, a gente teve que cortar aí, mas no próximo programa, no próximo final de semana, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista. Nela, o Luiz Caires vai continuar falando do sorgo gigante boliviano, vai dar algumas dicas em relação ao plantio aí da semente do sorgo, mas também vai dar dicas sobre a recuperação do pasto degradado. Se você acha que a alternativa aí é tirar toda a cultivar e repor, você está enganado. Ele tem algumas dicas para você para atuar aí na recuperação, tá bom? E aí, assim, poupar mais dinheiro. Não perca que a entrevista está excelente.